um Falha de Cobertura. Começando o Falha de Cobertura número 200. Isso mesmo, 200 programas alucinando aí a mídia esportiva brasileira, que tem que correr atrás dos pilares construídos por esse programa. Boa noite, Serginho. Boa noite, professor. Boa noite, craque Daniel e amigos de todo o Brasil. Hoje realmente é uma data muito importante, estou muito feliz e mais uma vez cumprindo nosso papel, trazendo informação de qualidade diplomada, jornalismo sério, que não tem rabo preso com ninguém. E uma situação de Copa do Mundo, uma situação sempre confusa, né? Muitas pessoas aí nem sabem que ainda existe Copa do Mundo, que ainda existe o país Brasil. Muitas pessoas ligando a televisão na esperança de ver uma receita de bolo ou um idoso sendo eliminado numa competição de cantores e acabam aí caindo numa Espanha e Costa Rica, por exemplo. Exatamente. Agora tem tanto torneio de futebol, craque Daniel, que você, mesmo quando você cai numa Copa do Mundo, é difícil você identificar na hora se é uma Copa do Mundo. Às vezes pode ser uma Copa América, que agora tem Copa América todo ano, pode ser a tal da Liga das Nações também, pode ser uma Champions, pode ser um campeonato carioca até, de repente é uma disputa de Taça Guanabara. Vocês vão ter que me engolir! Vocês vão ter que me engolir! Vamos falar de seleção brasileira, porque o Brasil estreia, o Brasil joga amanhã contra a Sérvia, grande expectativa em relação a essa partida, e acho que está na hora da gente começar a analisar as esperanças do Brasil para sair com um bom resultado, não só nesse jogo, mas nessa Copa do Mundo, Serginho. Até porque muita gente não conhece a seleção brasileira, não sabe quem é. Então é importante aqui o Fala de Cobertura trazer a verdadeira seleção brasileira com análise para o torcedor brasileiro, inclusive, né, que agora também está confundido aí, que está cheio de patriota com a camisa do Brasil na frente do quartel, então também você não sabe se aquilo ali é pela Copa ou não, ou se é só um pessoal muito maluco. E muitas vezes você está numa situação de jogo, numa comemoração da vitória do Brasil, ou se você está participando de uma obstrução de rodovias. É até perigoso nessa Copa do Mundo você participar de uma celebração. Ou, de repente, se você quiser participar de uma obstrução de rodovia, você acabar, sem querer, se juntando a torcedores que estão ali num ambiente alegre. Exatamente. Mas, Serginho, você vinha me falando aí justamente de um jogador que é estreante, né, em Copa do Mundo, que é o Antony, uma das esperanças do Brasil, e do drible desse Antony, que é uma novidade, que é o drible, que é o giro no mesmo lugar. Trouxe muita polêmica aí, poucas semanas aí antes da Copa do Mundo. É o giro do Antony, cara. Esse giro do Antony, que é um giro que está irritando os adversários. É um giro, inclusive, que ele não tem função tática, ele tem uma função psicológica, Daniel, que é uma função diferente da tática. É para entrar na mente do adversário. E esse giro dele, basicamente, corresponde àqueles carrinhos de controle remoto, né, que eram mais baratos, que ele só tinha um botão, que era o botão de ir para frente. E quando você tinha que fazer uma curva, você soltava o botão e aí o carrinho ele fazia uma ré, com uma volta para trás, para você ir para o lugar que você queria. Só que às vezes você queria ir para a esquerda, ele tinha que fazer toda uma manobra para poder virar à esquerda. Não? Esse é basicamente o giro do Antony. E o detalhe mais fascinante, Serginho, desse giro sobre o mesmo eixo é o passe errado que vem logo depois. Isso surpreende e desarma qualquer defesa. Qualquer defesa. Você vê que o Antony fez isso. Ele ficou girando em torno dele mesmo. Isso já deixa o time adversário numa situação de curiosidade. E aí, quando ele dá o passe errado, aí que o adversário não entende realmente o propósito daquilo. Esse foi o checkmate realmente dessa jogada do Antony. É porque é um passe, cara, que vem da desorientação, de você rodar no mesmo lugar o tempo todo. E todo mundo que já teve a oportunidade de rodar no mesmo lugar durante muito tempo sabe disso. Você acaba tendo um passe imprevisível. Você não sabe pra onde ele pode ir. Ele pode ir, inclusive, para trás. Ou então você pode cair no chão, né? Também tem isso. Isso, inclusive, é o mais comum, né? Com certeza. Agora, isso é típico do Brasil, isso é típico do programa Passa ou Repassa, em que o atleta o participante lá do Passa ou Repassa, tinha que girar 20 vezes, às vezes até, no próprio eixo, e depois tentar acertar uma bola num buraco, ou então sentar numa bexiga no colo de um outro participante. Com certeza. Outro atleta que eu gostaria de destacar nessa caminhada da seleção brasileira, Serginho, é o atleta Everton Ribeiro. Ele que vem numa fase realmente excelente, tem muito a ajudar o Brasil. Ele que agradeceu, inclusive, a psicóloga dele pela boa fase e pela convocação para a Copa do Mundo. Mas, na minha opinião, Serginho,
Eu que conheço aí os desafios do envelhecimento, eu acho que o Everton Ribeiro deveria, na verdade, agradecer ao profissional que fez o implante capilar dele. O elogiadíssimo implante capilar do Everton Ribeiro, porque isso aí resgata o futebol de qualquer um. Você vê que ele vinha numa fase que não era muito boa ano passado. E, Cactano, você trouxe esse assunto muito bem, e eu conheço a sua luta contra a calvície, Cactano. Já há muitos anos, muitas vezes que você acordou gritando, chorando, que tinha perdido completamente os cabelos, e eu tava ali do teu lado ali pra te dar um apoio. E é importante você saber isso porque um cabelo bonito, ele é sempre o começo de uma bela história. Não, você vê que o Roger Guedes, inclusive, se ele tivesse optado por um implante capilar, eu tenho certeza que ele estava nessa Copa do Mundo, Sérgio. Talvez não como jogador profissional, mas em alguma função, alguma coisa para ele fazer, o pessoal ia arranjar. Com certeza. Adversários do Brasil! Vamos destrinchar aí pro pessoal de casa os adversários do Brasil nessa primeira fase da Copa, começando pela Sérvia, Sérgio. Exatamente. A Sérvia, craque Daniel, ela tem um problema que é no gol. Porque nesse último ciclo... Nesse último ciclo, a Sérvia chegou a testar, craque Daniel, 8 goleiros para O problema, posição. Sérgio, de quando você testa muitos goleiros, como a Sérvia, é que a chance de você escolher o errado ela aumenta. Com certeza. Um dos maiores adversários do Brasil nessa Copa é Daniel Alves. Ele tem a idade de todo um time de futebol, somado. Eu fico feliz em saber, eu fico feliz em perceber que você concorda comigo. Eu achei que você não fosse concordar comigo nesse tema, Sérgio. Exatamente o que você falou, mas eu discordo. Sem um jogador da experiência do nosso querido Daniel Alves no elenco, a seleção poderia acabar ficando muito nervosa e perdendo umas partidas decisivas por causa desse nervosismo, craque Daniel. E isso é algo que, com o Daniel Alves em campo, isso não acontece. Porque ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, e aí o Brasil vai poder perder partidas decisivas, mas com toda a calma e toda a tranquilidade que o Daniel Alves pode proporcionar para o elenco com a sua experiência de vida. Análise aprofundada! Serginho, a análise aprofundada que eu quero trazer para o nosso debate hoje aqui é a seguinte. Em relação ao que está acontecendo nessa Copa do Mundo aí, a gente vem observando isso. São árbitros orientando e conseguindo, hein? Pelo fim do empurra e agarra na grande área, momentos antes da cobrança de escanteio. E nem isso está tendo espaço no Catar. Isso é um período ali no espaço e no tempo, onde, como o tempo está parado, vale tudo. É uma espécie de carnaval. Mas essa Copa está sendo marcada, infelizmente, pelo fim do agarra na hora do escanteio, pelo fim da patolada, pelo fim de um xingamento mais elaborado. Às vezes é o xingamento ao pé do ouvido. Porque, por exemplo, como a bola não está em jogo, o jogo não está valendo. Então, as regras do futebol estão suspensas, então realmente é uma terra sem lei. Era como se fosse, craque Daniel, uma boate com um banho de espuma, onde ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, você ficava só com os olhos ali meio ardendo, fechado, né? Com aquela espuma, algumas pessoas tentando beber aquela água daquela espuma. Uma pessoa tendo uma crise alérgica do seu lado. Exatamente, e enquanto você não via nada, tinha muito agarrão, tinha soco, tinha mordida, cotovelada e às vezes até um beijo na boca. E a gente tá perdendo essa grande festa da pequena área, craque Daniel. E tem um detalhe, Serginho, tem um detalhe. Assim como na volta do carnaval, quando o juiz apita a cobrança do escanteio e essa grande festa tem que acabar abruptamente, você precisa ainda, o juiz precisa ter essa visão de dar alguns segundos para os jogadores se recomporem. Às vezes o atleta está com a mão inteira dentro do short do adversário, e isso requer um certo tempo para você tirar. E nem o VAR, craque Daniel, tem condição de ver ou emitir uma opinião, uma análise, dar qualquer tipo de decisão do que acontece dentro do calção de um atleta, Daniel. E espero que nunca tenha, Sérgio. Esse espaço tem que ser preservado. Com certeza. E olha só, a pedido aqui seu, enquanto você falava, eu elaborei um Pix, Serginho. Um Pix para que você tenha acesso à água e as pessoas podem fazer contribuições através do Pix aguapraserginho@gmail.com. Serginho com C. Serginho com C e não para. Aguapraserginho com C. Um Pix ágil. gmail.com. Faça a sua transferência Pix para que vai aparecer o meu nome ali na conta, não se assuste, aqui eu estou fazendo a administração, tô gentilmente cedendo
a minha conta para administrar esse dinheiro e vou me certificar, apesar do alto custo de vida aqui onde eu estou, para que esse dinheiro, ou parte dele, chegue até a água de Serginho. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Ficamos aí com essa reflexão sobre o interior dos shorts dos atletas. Espero que o VAR nunca tenha acesso ao que acontece ali dentro, pelo bem desse esporte maravilhoso que é o futebol. E pelo bem desse esporte maravilhoso, chegamos a 200 programas hoje, Serginho. 200 programas dessa atração, Falha de Cobertura, que, humildemente, eu posso dizer que moldou a crônica esportiva no nosso país. Portanto, um forte abraço a todos vocês que escreveram com a gente essa grande história. Em especial, você que nunca, sequer foi contemplado com o seu nome lido num forte abraço. Para você, hoje, um forte abraço. Forte abraço! Quando se comemora, o que se comemora? Que algo que a gente foge insistentemente siga perseguindo a gente? Não. Comemoramos porque 200 é um número redondo. Jamais comemoraríamos o programa 304, sendo que ele é muito maior do que o programa 200. E ele é inclusive maior do que o 303, mas não é um número redondo. Então estamos celebrando não um programa, mas um número, porque ele é redondo. E hoje, contra tudo e contra todos, estamos comemorando 200 episódios do Falha de Cobertura. Uma história que começou na cadeia, uma história da qual seguimos prisioneiros. Mas será que temos mesmo algo a comemorar? Eu digo nós, não vocês, nós aqui. São perguntas. As respostas talvez até existam, mas a certeza jamais teremos, a não ser a certeza que fizemos 200 episódios do Falha de Cobertura.